Bom dia, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marinho e hoje a igreja celebra a liturgia do 11º domingo do tempo comum. E a liturgia nos ensina que existe uma mentira que muitas pessoas carregam dentro de si, que é a ideia de que elas precisam estar prontas para Deus agir em suas vidas. Pensam que primeiro precisam vencer os vícios, curar feridas, organizar sentimentos, resolver os seus pecados e que só depois devem se aproximar de Deus. Mas a liturgia da palavra desse domingo nos mostra exatamente o contrário. Deus não espera que nós cheguemos a Ele prontos. Deus nos encontra no deserto. E a primeira leitura da liturgia nos leva ao Monte Sinai. O povo de Israel acabou de sair da escravidão. Acabou. E veja só, era um povo inseguro, era um povo que tinha medo. É um povo que estava cheio de murmurações e contradições porque não se entendia muito bem o que estavam fazendo. E é justamente para esse povo imperfeito e confuso que Deus vai dizer: eu vos trouxe sobre asas de águia. Quando os filhotes da águia precisam aprender a voar, ela mesmo os retira da segurança do ninho e os lança no vazio. Quando eles começam a cair, ela então vai sustentar o filhote sobre as suas asas. Veja que imagem linda. E é exatamente assim que Deus age conosco. Muitas vezes nós reclamamos dos desertos da vida sem perceber que eles que nos ensinam a voar. O sofrimento não é sempre castigo. Às vezes é um treinamento. A crise não é sempre abandono. Às vezes é uma convocação. O deserto não é o lugar onde Deus nos esquece. Não. É o lugar onde Deus nos forma. Por isso que o Senhor diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Percebam, Deus está falando com ex-escravos. O mundo dizia que eram servos. Deus vai dizer que são sacerdotes. O Egito dizia que eram propriedade. Deus diz que são aliança. O pecado dizia que eram fracassados e Deus diz que são escolhidos. E aqui nós encontramos a chave de leitura para a carta de Paulo, que afirma algo que é absolutamente escandaloso. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O amor humano geralmente funciona por merecimento. Amamos quem nos ama, ajudamos quem nos ajuda, valorizamos quem nós julgamos dignos, mas Deus ama de outra forma. A cruz não é a recompensa dos justos. A cruz é a salvação dos pecadores. Jesus não morreu por uma humanidade convertida. Ele morreu por uma humanidade perdida. Não morreu somente por amigos, morreu também pelos inimigos. Ou talvez pelos santos. Não. Ele morreu para fazer santos. Por isso a salvação não nasce do mérito, nasce da graça. Não é Deus dizendo: mostre-me que você merece ser salvo. É Deus dizendo: eu te amo antes mesmo de você conseguir merecer. E é isso que nos leva ao Evangelho, quando Mateus diz que Jesus olhou para as multidões e teve compaixão. Esse verbo, que é usado no original grego, é muito forte, porque não significa apenas sentir pena. Significa ser abalado nas entranhas. É a mesma palavra usada para descrever o amor de uma mãe pelo filho que está sendo gerado. Jesus vê uma humanidade cansada, não apenas cansada fisicamente, mas cansada emocionalmente, cansada espiritualmente, cansada de promessas falsas. Uma humanidade cansada de carregar pesos que ninguém ajuda a carregar. Parece a descrição do nosso tempo, né? Nós nunca tivemos tanta tecnologia à nossa disposição, tantos recursos, tanta informação, acesso à informação. E paradoxalmente, nós nunca vimos tantas pessoas ansiosas, deprimidas, vazias, sem rumo. E o Evangelho vai dizer: eram como ovelhas sem pastor. O problema não era falta de religião, não. Era falta de sentido. E diante dessa multidão ferida, sem sentido, Jesus vai fazer algo surpreendente. Ele não resolve tudo sozinho. Ele chama discípulos. E quando nós olhamos a lista dos 12, nós vamos perceber algo muito curioso. Não tinha ali nenhum doutor, nem os melhores, nem os santos, nem os mais preparados. Imagina. Pedro, impulsivo, Tomé não acreditava, Mateus era cobrador de impostos, Simão era um zelota, Judas iria traí-lo. Imagina. Mesmo assim, Jesus os envia. Por quê? O reino de Deus não cresce pela perfeição dos enviados. O reino cresce pela autoridade de quem envia. E então nós ouvimos uma frase que continua ecoando há 2000 anos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe continua enorme. Há pessoas esperando uma palavra de esperança, famílias esperando reconciliação, pessoas esperando sentido, consolo. Existem almas esperando o sagrado.
problema não é a falta de necessidade, o problema continua sendo a falta de disponibilidade. Muitos querem os privilégios do Evangelho. Poucos querem assumir a sua missão. Mas o chamado de Cristo não é apenas para padres, religiosos, missionários, não. Esse chamado é para todo batizado. Todo cristão é discípulo e é enviado. Todo discípulo é missionário. Por isso o Evangelho termina com uma frase que deveria orientar toda a vida cristã. De graça recebestes, de graça deveis dar. Tudo o que temos veio primeiro de Deus. A vida, a fé, o dom do perdão, o dom da salvação. E aquilo que nós recebemos gratuitamente não pode ser transformado em posse. Precisa transformar-se em serviço. Que nesse domingo nós possamos compreender uma verdade fundamental do Evangelho. Deus não nos chama porque nós somos capazes, não. Mas Ele nos capacita porque primeiro nos chamou. E quando nós nos sentirmos pequenos, indignos, insuficientes, nós devemos nos lembrar que as águias aprendem a voar no vento. Os discípulos aprendem a servir na missão. Santos não nascem prontos. São formados pela graça daquele que continua olhando para a humanidade cansada e sem sentido para dizer: a minha messe é grande. Poucos são os operários. Mas continua nos chamando. Vem. Deus nos abençoe e nos fortaleça, nos livre de todos os males, das nossas vaidades, das nossas mesquinharias, para que possamos servir de coração aberto e sincero e sermos, de fato, dignos do nosso batismo. Lembrando a todos que dia 11 de julho nós teremos uma imersão do nosso curso de Psicanálise e Espiritualidade. Você é convidado a participar comigo. Um dia em que eu e o professor David Oliveira vamos conduzir vocês pelos caminhos da psicanálise e também da espiritualidade cristã, para podermos, então, encontrar, talvez, o sentido que nos falta. Um beijo.